Sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso curso Pais em Ação. Eu me chamo Carol, eu sou psicóloga, sou esposa, sou mãe de 2 filhas, uma de 6 anos e uma de 17 anos, e faço parte aqui da nossa comunidade Vida Plena há 3 anos. Hoje o tema que eu trouxe aqui para conversarmos é sobre como está a saúde mental do seu filho. Saúde mental ou saúde emocional. Esse é um tema tão importante. Nós, enquanto pais, sempre estamos preocupados com a saúde física dos nossos filhos, sempre observando como eles estão se alimentando, se a alimentação está adequada, como está a rotina de sono, se está dormindo o suficiente. Observamos também algumas questões como febre, se está tossindo, se está reclamando de dor de cabeça. Todas essas situações são externas e visíveis a nós enquanto pais. Mas nesta noite eu quero provocar em vocês uma reflexão a respeito da saúde mental, da saúde emocional do seu filho. Você tem observado como ele tem se comportado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos meses? Sabemos que uma das doenças que tem batido na porta de muitas famílias e causado ansiedade no meio dessa família, causado ansiedade com os pais, são doenças relacionadas à saúde mental, como a depressão, os transtornos de ansiedade, as síndromes de pânico, o uso e abuso de substâncias químicas, comportamentos de automutilação, aonde o nosso jovem ou até mesmo crianças estão tão fadados daquela dor que para poder colocar aquilo para fora, para tornar visível essa dor, acabam fazendo cortes no seu corpo e escondendo isso da família e dos amigos. E até mesmo, infelizmente, ideações suicidas. Filhos que têm planejado, de alguma forma, um plano para poder tirar sua própria vida, porque não está dando conta daquela dor que tem crescido dentro dele e ele não tem encontrado recursos para saber como agir, como conduzir e a quem procurar. Então, hoje, nós vamos conversar a respeito da nossa saúde emocional, especialmente da saúde emocional dos nossos filhos. E para falar sobre isso, eu quero trazer um significado, uma definição um pouquinho diferente a respeito das nossas emoções. Nós temos uma compreensão de que as nossas emoções, elas são respostas espontâneas que acontecem dentro do nosso organismo diante de um evento. Prestem atenção nesse termo espontânea. O nosso organismo produz algumas mudanças fisiológicas que nós não temos como escondê-las, como paralisá-las. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Estamos dormindo e madrugada dispara um alarme. Aí você acorda assustado, sente que o teu coração dispara, aquele frio na barriga, as mãos começam a suar. Essas reações fisiológicas, nós não temos controle sobre elas. Não temos como falar, coração, se aquieta, calma, bate mais devagar, né? Esse frio na barriga a gente não tem como ir lá e acolher ele, porque é o organismo demonstrando para você que algo aconteceu e que merece a sua atenção. É um sinal de alerta. Por isso é tão importante a gente ter essa compreensão do espontâneo, desse termo que acaba acontecendo quando nós
estamos diante de uma situação, de um evento diferente. Quer ver um outro exemplo? Seu filho está na escola e é chamado pela professora para apresentar um trabalho e ele não se preparou, ele não estudou, ele conversou na sala de aula e não prestou atenção no conteúdo que foi ministrado e a professora o surpreende e o convida para falar algo sobre o tema que eles estão aprendendo naquele bimestre, enfim. E aí as reações fisiológicas, emocionais, espontâneas que vão acontecer no seu filho vão estar presentes, em alguns em maior grau, em outros em menor grau, mas o fato é que o coraçãozinho vai disparar, as mãos vão ficar suadas, aquele frio na barriga vai aparecer, porque foi uma surpresa para ele e uma surpresa não muito agradável, porque como ele não estava preparado, ele vai acabar passando por uma exposição perante os colegas e que muitas vezes pode acabar evoluindo para algo mais negativo, como um bullying, por exemplo. Os colegas, ao perceberem que esse colega, enquanto se expõe, não sabe o que está falando ou se confunde na apresentação, os colegas acabam sendo um pouquinho provocativos e constrangendo o seu filho. E aí o que acontece? Ele não consegue elaborar muito bem aquela situação, porque é constrangedor mesmo, e ele chega em casa com aquela emoção ainda ruminando dentro dele e não sabe muito o que fazer e procura o pai, procura a mãe e não encontra. Ele se abate, ele tenta se aproximar da mãe, a mãe está ocupada com as suas rotinas, os seus afazeres domésticos, o pai talvez esteja lendo um jornal, assistindo um jornal, ou até mesmo trabalhando, enfim, e ele não recebe esse acolhimento, esse apoio. E aí ele vai para o seu quarto e lá ele, como se ele engavetasse isso. A gente fala um embotamento afetivo, um embotamento emocional. Ele não consegue dar vazão para aquilo e buscar uma solução para aquilo. E aí ele pode evoluir e começar a, depois da emoção, surgirem sentimentos de incapacidade. Eu não sou capaz, eu não posso. E depois que ele pensa, ele começa a se comportar como alguém incapaz, como alguém indigno, como alguém que não consegue e apresentar comportamentos de uma pessoa derrotada. Então começa com a emoção, depois nós passamos para o sentimento, quando nós trazemos um significado para aquela situação e por fim nós nos comportamos da maneira como nos sentimos. Por isso, esse cuidado nosso enquanto pai, enquanto mãe, na acolhida dos nossos filhos, quando eles chegam da escola ou quando eles estão com alguns comportamentos que a gente já vai falar aqui na sequência, diferente dos habituais, merece uma atenção da nossa parte. Quando falamos de emoção, temos 4 emoções básicas. Nós temos a alegria, nós temos o medo, nós temos a tristeza e a raiva. E é importante você entender que as emoções, elas são extremamente importantes para nós. São um mecanismo de defesa do nosso organismo para nos preparar para algo que aconteceu. E aí nós precisamos aprender a refletir sobre aquela emoção, conversar um pouquinho com ela para poder escolher qual o sentimento adequado que deve surgir ali e, na sequência, o comportamento. E por falar em comportamento, eu quero conversar com você a respeito de alguns comportamentos que são bem importantes e que deve chamar a sua atenção enquanto pai, enquanto mãe, para o seu filho, seja criança, seja adolescente. Existe um comportamento
que a gente descreve como um comportamento impulsivo, reativo, o famoso assim, bateu, levou. Quando o seu filho não gosta ou sente-se contrariado e ele bate a porta, levanta, sai da mesa, deixa pai e mãe falando sozinho, um comportamento inesperado, né? Você está ali conversando com ele não gosta daquilo e ele reage de uma maneira negativa. Um segundo comportamento importante para ser observado é o comportamento de um adolescente, uma criança muito solitária, muito deprimido, procurando se isolar dos amigos, se isolar da família. Quando chegam pessoas em casa, ele não faz muita questão de estar junto, vai para o seu cantinho, para o seu quartinho. Comece a observar se isso tem acontecido com muita frequência. Alguns também começam a apresentar um comportamento muito agressivo. Você percebe que o vocabulário está um vocabulário pesado, os gestos, as atitudes estão carregados. Quando ele vai falar da professora, ele não vem só queixoso, mas ele vem com muita raiva, com muita ira. Quando ele fala dos colegas, essa ira aparece também. Podemos falar também da baixa tolerância à frustração, que tem sido uma realidade nesse momento em que estamos vivendo. São muitos desafios e não só jovens e crianças, mas adultos também têm se comportado de uma maneira muito fragilizada quando as coisas não acontecem do jeito que se espera. Isso tem a ver com a baixa tolerância à frustração. Então não acontece do jeito que eu determinei, do jeito que eu idealizei, e aí eu fico chateado, eu procuro culpados, ou eu me culpo demais, eu não aproveito aquele momento para usar a minha criatividade e buscar novas soluções. Não deu certo usando essa estratégia? Ok, vamos buscar outra estratégia. Somos criativos, mas nesse momento de baixa, a gente entra naquela murmuração, naquela queixação. Observe se no teu filho você tem notado esses comportamentos também. O medo constante, o medo a ponto de paralisar, dele não querer sair, ele não quer participar dos famosos rolês que eles têm, ou ele não quer ir para a escola, está sempre com uma desculpa para não ir para a escola, uma dor de cabeça, um desconforto físico, e aí você começa a perceber que é um medo aparente surgindo ali que está impedindo ele de ter a rotina do dia a dia. A desvalorização pessoal. Observe como o seu filho refere-se a ele mesmo enquanto pessoa. Se ele traz adjetivos inapropriados, eu sou feio, eu sou inadequado, ninguém gosta de mim, eu não sou capaz, eu não consigo. Quando você fala de futuro para ele, ele fala eu não vou ser nada, eu não vou ser ninguém. Preste atenção no que o seu filho fala a respeito dele. E nós temos também uma preocupação com dois comportamentos que têm crescido muito, que é a automutilação, que como eu já conversei um pouquinho com vocês, que são esses ferimentos, esses cortes com faca, gilete, enfim, que muitos jovens e crianças, por não suportarem a dor, porque a dor emocional, acredite, ela dói demais. E como eles não conseguem elaborar aquilo, eles precisam tornar essa dor visível. Então, é a hora que eles começam a machucar o próprio corpo, a ponto de ver sangue.
para aquilo poder trazer um certo equilíbrio interior. E alguns, evoluindo do estágio da automutilação, passam já a planejar como acabar com a sua própria vida, que são as ideações suicidas. E aqui vale uma dica de ouro bem importante. Se o seu filho tem comentado com você que quando ele passa por uma determinada ponte, ele já pensou em se jogar de lá, ou quando ele está andando na ciclovia da BR, já pensou por que não, né? Atravessar aqui sem olhar para os lados. Isso pode ser um indicativo de que ele já esteja planejando como acabar com a sua vida, cometer suicídio. Então, quando ele trouxer conversas como essa, ou um parente que faleceu e ele fala, eu vou visitar o tio que morreu, ou às vezes até perdeu alguém mais próximo, um pai, uma mãe, avó, irmão, enfim. Pergunta para ele, por que você está me falando isso? O que você está sentindo? Não perca a oportunidade. São sinais que não podem ser ignorados. Muitas vezes, pela cultura em que estamos inseridos, desvalorizamos um pouco esses comportamentos, desacreditamos, subjulgamos, usamos até termos como a pessoa está fazendo um charme. Mas não deixe passar essa oportunidade para conversar e para entender o que está acontecendo emocionalmente com o seu filho, que ele está trazendo, ou pelo menos elaborando uma ideia de morte. E principalmente se ele tiver algum ídolo que cometeu suicídio, alguns adolescentes acabam usando isso como uma forma de expressar a sua admiração por esse ídolo e falar, eu tenho que morrer como ele morreu. Você tem que conhecer o seu filho, porque esses comportamentos que eu trouxe aqui, que vocês podem acompanhar comigo, que vocês acompanharam comigo, são comportamentos que às vezes podem ser esporádicos. E aí, claro, né, tem dias que a gente não está bem, a gente vai querer ficar sozinho, tem dias que a gente está meio irado mesmo e a gente acaba, coitado do cachorro, chutando o cachorro. Não façam isso, gente. Mas pai e mãe que conhecem os seus filhos conseguem compreender a medida certa de abordá-lo. Por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, tirar os olhos e acompanhá-los às suas entradas e saídas, às suas permanências nos seus cantinhos, para identificar se esses comportamentos estão sendo repetitivos, se eles estão potencializando ou se é só um episódio, porque a gente sabe também que crescer dói, que ser adolescente tem os seus desafios, a gente sente a dor do crescimento físico, porque dói realmente o corpo, e quando a gente chega na fase, por exemplo, da adolescência, dói deixar de ser criança, porque a gente vai perdendo aquele pai e aquela mãe que a gente tinha quando criança, que fazia algumas brincadeiras específicas, então vem a questão do luto, de ter que abrir mão de algumas atividades que crianças fazem, e agora como adolescente, jovem, a gente já tem que começar a assumir outros compromissos. Então isso faz parte, e claro que tem uma questão hormonal, mas um pai e uma mãe que acompanham o seu filho sabem em que momento precisa parar e conversar diante de um desses comportamentos que foram observados. Como o seu filho costuma lidar com as emoções básicas? Você já observou como o seu filho se comporta quando ele se sente alegre, quando algo bom acontece? Ele consegue viver essa alegria sem culpa
Ou será que ele tem aquela crença, não ria muito hoje, porque quem ri muito em um dia chora no outro, e aí se sente culpado por estar feliz? Tem pessoas que acreditem, se comportam assim e sentem culpa por estarem felizes e até em algumas vezes com medo, porque depois de uma alegria vem o desafio, segundo algumas crenças que algumas pessoas carregam consigo. E o medo? Como o seu filho se comporta diante de uma situação de medo? Ele entende que o medo é apenas um alerta para prepará-lo para uma situação de perigo, aonde ele tem que fazer uma escolha assertiva para poder poupar a sua vida ou a exposição. Como eu trouxe o exemplo do adolescente, do jovem, enfim, quando a professora chama ele para fazer uma apresentação em sala de aula. Se isso já aconteceu uma vez, ele começa já a se preparar, porque ele já entendeu que essa professora costuma ter essa estratégia, e claro, é responsabilidade dele estudar e estar preparado, então ele começa a ir para as aulas preparados para não ter que novamente ser exposto de uma maneira tão ruim. Como que o seu filho se comporta quando ele está triste? Ele tem liberdade para chegar em você e falar que ele está triste? Ele chora perto de você? Ou será que ele tem receio ao te procurar ouvir algo assim? Se for menino, menino não chora, homem não chora. Se for menina, está muito sensível porque está chorando. Ou ele encontra em você acolhimento, um pai, uma mãe que esteja disposto a sentar do lado dele e ouvir. Ou não, ele tem que engolir esse choro, porque se ele chorar em casa, ele vai ser mal interpretado. E como o seu filho se comporta com a raiva? A gente acha a raiva como algo ruim, mas é algo necessário. Eu comentei que as nossas emoções é um mecanismo, é um meio de sobrevivência. Então, quando alguém fala algo da gente, pra gente, que a gente não gosta, é claro que muitas vezes a gente vai sentir raiva. O problema é o que a gente vai fazer com ela depois. E aí, seu filho implode a raiva, engole ela? Ou ele consegue ter uma conversa com você, sem julgamento, uma conversa franca, onde ele diz: estou com raiva do meu colega porque ele fez isso e aquilo. Fiquei com raiva da minha professora porque senti que ela me expôs desnecessariamente em sala de aula. Como você também recebe essa raiva? Você consegue ajudá-lo a pôr essa raiva para fora sem cobrá-lo, sem vir com os seus exemplos de vida e aqueles sermões onde você fala, e o que o seu filho precisa é ser ouvido. Mas ele não consegue achar um espaço porque você está lá repreendendo e fazendo o seu papel de pai que é educá-lo. Ok, mas tem hora para tudo. E quando o seu filho traz uma demanda emocional, ele precisa encontrar um espaço no pai, na mãe, num familiar próximo para dar vazão para aquilo. E eu sei que talvez você esteja pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Eu trabalho o dia inteiro, eu estudo à noite, ou eu tenho 2 empregos, tenho os outros filhos, tenho outros afazeres. E eu vou te responder o seguinte: o que você precisa é de um tempo de qualidade genuíno com o seu filho. Isso não quer dizer que você vai precisar
abrir mão das suas responsabilidades, mas que você precisa, no seu dia a dia, apesar da sua rotina, dispor de um tempo para poder cuidar daquele que é mais precioso para você, que é o seu filho, sua filha. Quando uma criança, em especial as crianças, procura um pai e uma mãe pedindo atenção, às vezes para mostrar um desenho, um coração que ela aprendeu a fazer, ou ela aprendeu a escrever o nome dela na escola, enfim, encontra o pai ou a mãe no smartphone e esse pai e essa mãe não viram os olhos, não olham nos olhos dessa criança, a mensagem que eles estão passando é de abandono. É assim que a criança se sente. Eu não sou importante para ele, eu não tenho um lugar para ele, ele não consegue um tempo para mim. E esse sentimento, se ele continuar sendo alimentado, porque a rotina está te consumindo a tal ponto de você não conseguir, em momentos do dia, momentos da noite, finais de semana, ter esse tempo para saber como foi o dia dele, para acompanhar as evoluções na escola, para saber como está o relacionamento com os amigos, ele vai se sentindo abandonado. Isso não acontece só com as crianças, não. Isso acontece também com os adolescentes, porque como eles estão passando por essa transformação, por essa mudança de um corpo, de atividades, de responsabilidades, de exigências que vão surgindo agora com esta nova idade, eles vão se sentindo abandonados se eles não tiverem alguém que possa os apoiá-los, que possa sustentá-los nesse momento de mudança, nessa crise, como a gente chama dentro da psicologia. Ele precisa de um suporte, ele precisa de um pai e de uma mãe que o acompanhe, que o guie nesse novo processo. Por isso que a inteligência emocional, ela é tão importante na vida do ser humano. Desenvolver inteligência emocional é como viver a vida abundante que Jesus falou. A inteligência emocional, ela vai ser responsável pelos sucessos e fracassos que acontecem na vida do ser humano. Porque, relembrando que eu já conversei com você, a emoção, o sentimento e o comportamento. A partir do momento que eu desenvolvo inteligência emocional, eu consigo reconhecer essa emoção, nomear esse sentimento de uma forma adequada e me comportar da forma coerente que a situação exige. Agora, se no caso, retomando o exemplo lá, do adolescente que foi exposto, não teve o apoio em casa, vive uma condição de abandono dentro da própria casa, ele vai construindo sentimentos em relação a isso, de que ele realmente não é capaz, de que ele não consegue, de que não adianta ele sonhar, não adianta ele ter objetivos, porque todo o contexto que ele está inserido está dizendo isso para ele. Então, pai e mãe, nós temos que refletir sobre os comportamentos emocionais dos nossos filhos, para quando vier emoções, principalmente as emoções ditas negativas, como o medo, a raiva, a tristeza, direcioná-los para a gente poder viver essa vida abundante em Jesus e lembrar que o medo faz parte, porque ele sinaliza o perigo, mas Deus nos deu espírito de coragem. E aí começa a aparecer um pouquinho da inteligência espiritual, aonde eu consigo enxergar as minhas
habilidades, as minhas competências e usá-las de uma forma efetiva, usá-las no reino e começo a viver em liberdade. E não mais fico prisioneira a emoções paralisantes, fico vivendo uma vida cobrando migalhas das pessoas, porque eu consigo encontrar o meu valor nos meus pais, na minha família, e eu consigo transferir isso para a minha relação com Deus. Pais, inteligência emocional. E como está a sua inteligência emocional? Você já parou para pensar um pouquinho a respeito de si? Como você tem trabalhado com essas emoções? Como você tem vivido os altos e baixos da sua vida? A inteligência emocional nos prepara para isso, nos prepara para entender que muitas vezes estamos subindo, chegamos no topo daquela montanha, está na hora de descer para pegar embalo para a próxima montanha. Para que nós possamos ser pais que vão auxiliar seus filhos nessa trajetória, nessa busca pela inteligência emocional, precisamos desenvolver isso em nós. E aí, qual o seu estilo parental? Que pai você é quando seu filho traz essa demanda? Nós temos 3 estilos de pais, como vocês observam aí no slide. Nós temos o pai simplista, o pai desaprovador e o pai laissez-faire. O pai simplista é aquele pai que ele banaliza as emoções e não dá muito espaço para o seu filho falar a respeito dela. Então, quando o filho chora porque perdeu alguma coisa, ficou chateado, é aquele pai que tenta simplificar a situação e fala: filho, não foi nada, não liga para isso não, não dá bola para isso. Ele traz o descontentamento com o colega, com a professora, e o pai, ignore, dorme, amanhã é outro dia, você já nem lembra disso. E aí o filho fica pensando: poxa, eu acho que eu estou com os sentimentos errados, então não deve ter sido isso, eu devo ter interpretado mal aquela situação. E aí o filho já começa a imaginar que tem algo desajustado nele. Mas também tem o pai desaprovador. Quem é esse pai desaprovador? Ele é muito parecido com o pai simplista, só que ele é muito mais negativo. Então, quando a emoção do filho é exposta, ele julga, ele condena. Que isso? É aquela velha história da nossa cultura ainda que aparece o machismo, homem que homem não chora, isso é uma bobagem, para de ser sensível. Ele traz um peso para a emoção, ele desqualifica aquilo, ele subjuga. E o filho se sente da mesma maneira, ele acredita que aquilo que ele sentiu é inadequado, que, poxa, eu devo estar perdido, eu devo estar equivocado, e começa a ficar com várias dúvidas a respeito do que aconteceu. E tem o pai laissez-faire. Eu gosto de falar que esse pai é um pai bajulador. É aquele pai que, quando o filho traz uma situação que foi ruim, que doeu, o pai acolhe essa dor, acolhe esse filho, mas ele não ajuda o filho no próximo passo a resolver esse problema. É como se ele acolhesse e falasse: meu filho, vem cá, vamos assistir um filme juntos, vamos tomar um sorvete, eu sei que você ficou mal, vamos dar uma volta no shopping, vamos assistir a nossa série. Então ele acolhe, ele ouve aquele filho, mas tá, e o que eu faço com isso que eu senti? Tô certo, não tô certo? Como é que daí, qual o próximo passo? Que sentimento é esse? E o filho fica perdido também. E aí você pergunta: ok, Carol, mas qual é o estilo de pai adequado? Então, existe um pai
adequado, que vai ajudar o filho a desenvolver inteligência emocional, que vai demonstrar essa preocupação com a saúde mental e emocional do filho, que é um pai preparador emocional. Se nós considerarmos esses comportamentos desses 3 tipos de pais, em alguns momentos a gente passa por cada um deles. Um sempre acaba se destacando mais, né? Ou eu tenho um comportamento que simplifico demais a emoção do meu filho, ou eu rejeito e trago palavras pesadas, ou eu sou aquele pai bajulador que acolho, que concordo com o filho, que a professora foi desnecessária, que o colega exagerou, que o líder pegou no pé, mas aí eu sigo a vida assistindo uma série, tomando um sorvete e não dando continuidade no assunto. Então esses 3 pais, muitas vezes a gente oscila entre os 3, mas perceba em qual deles o teu comportamento aparece com mais frequência. É importante você reconhecer isso para você poder dar o próximo passo, que é assumir realmente a postura de um pai preparador emocional. Um pai que não fica assustado quando o filho vem expor a sua dor. Um pai que não fica ansioso diante de comportamentos de birra, diante de comportamentos agressivos, solitário. É um pai que entende que essa é a melhor oportunidade para criar intimidade com o seu filho. Poxa, eu estou vendo que tem algo desajustado, eu estou vendo que ele está com um comportamento diferente, novo, era sempre muito tagarela, muito falante, muito expressivo, e de uns tempos para cá ele está mais retraído, mais individualista. Que excelente oportunidade, pai, mãe, de você chegar nesse filho e começar a criar um relacionamento de uma intimidade maior e de ajudá-lo a identificar que emoção está por trás disso, que sentimentos que estão aflorando e como dar conta, como ajudar. Muitos comportamentos suicidas poderiam ter sido evitados se alguém estivesse disponível para acolher a dor do outro, se alguém estivesse disponível para ouvir. E o que custa ouvir? E ouvir o seu filho. Aproveite essas oportunidades quando elas te surgirem para você criar esse relacionamento e se aproximar e mostrar para o seu filho que ele pode confiar em você e que você está junto com ele, torcendo para o que der e vier. Mesmo que esse relacionamento ao longo dos anos não tenha sido um relacionamento tão próximo, mas saiba que para um pai e uma mãe sempre tem um lugarzinho no coração do filho. Por mais que o filho tenha vivido momentos de abandono em que ele sentiu que o pai e que a mãe não estavam tão presentes como ele gostaria, se o pai e a mãe demonstrar interesse, fizer esse movimento de ir até ele, pode ter certeza que pode não ser na primeira vez, mas ele vai liberar esse espaço para você e ele vai te acolher. Então, quais são as ferramentas necessárias para que você possa efetivamente praticar esse pai que vai treinar o seu filho, que vai capacitar o seu filho a viver os desafios desse mundo? A primeira delas é a empatia. A gente fala tanto em empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas quando a gente vai se colocar no lugar do outro, muitas vezes a gente vai, se coloca, entende e já quer dar a solução, porque a gente já passou por aquilo, então a gente já quer dizer para o filho como tem que fazer. Na minha época isso também aconteceu comigo, porque eu fui expulso e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. A dor do seu filho, ela pode ser até semelhante à sua, pode até ter acontecido fatos muito próximos, mas é individual.
Por quê? Porque envolve uma questão de temperamento. Cada um encara um desafio, uma dor, uma crise de uma forma diferente. Tem pessoas que conseguem viver no luto, na perda de uma pessoa querida, de uma forma até simplista, claro, chora, sofre, mas logo recalcula a rota e vida que segue. E tem gente que precisa de um tempo maior, precisa de 6 meses para poder elaborar aquilo, às vezes até um pouco mais de tempo. Tem umas que vão precisar de auxílio de medicamento, tem umas que vão precisar de suporte psicológico. Isso é tão individual. Então, quando você for criar esse vínculo com o seu filho, pai, vá livre, vá sem julgamento, não vá pronto para dar sermão, por mais que aquilo que você for ouvir muitas vezes possa confrontar você, possa descer aquele ar assim difícil, mas esteja ali bem à vontade, bem aberto, bem acolhedor para poder receber o que esse filho tem para te entregar de uma forma tão preciosa. O próximo passo é valorizar essa emoção, é dar importância para ela, é respeitar essa emoção. Não subjugar a ponto de pensar, nossa, mas ele está triste por causa disso? Não, você vai respeitar, você vai entender que ele ficou triste sim, ou que ela está triste sim, porque de repente a amiga dela, a melhor amiga dela da escola, mudou de colégio, mudou de cidade. E aí você pensa com toda a sua experiência, mas ela vai ter tempo para fazer tantos amigos. Pai, não vai com isso dentro de você. Entenda que lugar que essa amiga ocupa dentro dela. Qual a parceria que existe com essa amiga que agora está sendo quebrada, que está gerando, lembre, as emoções são espontâneas, está acontecendo dentro do corpo dela, do organismo dela, respostas fisiológicas, ansiedade, às vezes até uma dor física. Estou com dor no estômago porque vou ter uma prova de matemática. Estou com dor de cabeça porque vou ter uma apresentação ou estou procurando um emprego e estou preocupado com a entrevista. Isso realmente acontece dentro do organismo do teu filho, acontece dentro do seu organismo. Comece a reconhecer em você até mesmo essas mudanças fisiológicas que acontecem. Se você parar para observar, você vai percebê-las sim. Alguns com mais intensidade, outros menos, mas ela está ali. Então, respeite essa emoção do seu filho. Autentique, legitime essa emoção. É fato, você está triste mesmo. Eu reconheço em você essa tristeza. E essa tristeza está relacionada a esse rompimento que vai acontecer, no caso da amiga aqui que eu trouxe, porque a sua amiga vai mudar de cidade e é alguém que é importante para você porque vocês trocam confidencialidades. Puxa, pai, puxa, mãe, quantas vezes mudanças acontecem nas nossas vidas e a gente fica tão chateado e leva dias para digerir aquilo, chega em casa cabisbaixo, não querendo falar com ninguém, liga a televisão, mas não está ali. Isso acontece com teu filho também. E ele também não sabe muitas vezes o que fazer. Então, legitime essa emoção e crie esse momento de intimidade. E a partir dali, ajude o seu filho a encontrar uma solução. Não faça como o pai laissez-faire, que ok, entendeu que houve um rompimento em função dessa mudança. Dê sequência. E qual o próximo passo? Vai depender da situação. Você vai perguntar para o seu filho, e agora, filha? E agora, filho, o que você quer fazer? A sua amiga está morando longe realmente de nós. E o que você pretende fazer com isso? Não dê você a solução. Espere para ouvir o que ele tem a dizer.
Porque muitas vezes ele já planejou, de repente, se eu conversar com meu pai e minha mãe, eu posso passar as férias na casa dela uma semana, e talvez ele esteja um pouco constrangido levar essa situação para você. Por isso a importância da tua abertura, do teu posicionamento de acolhimento e do teu interesse em querer saber o que o seu filho quer fazer diante daquilo. Sofreu bullying na escola? E aí, filho, o que você quer fazer com isso? Você quer ir até a escola, conversar com o diretor, conversar com o professor? Você precisa que eu vá junto? Você quer ir sozinho? Ou se o filho está vivendo momentos de muita solidão, aí você, filho, você quer que eu agende uma consulta com o seu médico? Você quer que eu procure um profissional da área da saúde que possa nos ajudar? Podemos nós conversarmos a respeito disso? A única exceção, pai e mãe, que você vai abrir e vai tomar a decisão pelo seu filho é quando você perceber comportamentos de automutilação e ideações suicidas. Planejamento de alguém que está querendo realmente acabar com a sua vida. Aí o seu filho não tem escolha. Aí você vai chegar nele, vai tentar entender o que está acontecendo, o que levou aquele comportamento, o que ele está pensando, e aí você vai dizer para ele, juntos nós vamos procurar por um profissional da área da saúde, nesse caso aqui, um psicólogo, um psiquiatra, para poder tratar isso, porque tem cura. Né? E aí você precisa estar do lado dele, sendo suporte, sendo apoio. Você pergunta se ele quer compartilhar aquela situação com mais alguém que eu digo, alguém de confiança, muitas vezes o pastor, o líder da igreja, ou não, ele ainda se sente envergonhado, constrangido, então você vai respeitar, e se você tiver o seu cônjuge, você vai compartilhar com o seu cônjuge. Eu não quero que ninguém na família saiba, ok, você vai respeitar isso, mas aí os seus cuidados sobre o seu filho têm que dobrar. Aí não é uma situação esporádica que você vai acompanhar diante de um evento que aconteceu na escola ou com os amigos que está mal resolvido. Não. Aí você precisa realmente ser um agente ali facilitador, mas alguém que vai estar junto e vai buscar junto esse tratamento com ele e vai se dedicar. Mas salvo essas exceções, né, dos comportamentos de automutilação e das ideações suicidas, você vai ajudar o seu filho a encontrar a melhor solução para a crise que ele estiver vivendo. Você vai então ouvir com empatia, você vai respeitá-lo, você vai legitimar essa emoção, você vai concordar, porque se ele diz que está triste, ele está triste. Você pode até pensar, eu sentiria raiva e não tristeza, ok, é você, mas nós vamos focar no seu filho, nós vamos ser aquele pai que treina, e aquele treinamento árduo mesmo, porque os bons atletas, as pessoas que vencem na vida, elas são bastante para poder chegar onde chegaram. E para a gente poder garantir e ajudar o nosso filho a ser um profissional, um ser humano de sucesso, alguém que sabe viver no muito, alguém que sabe viver no pouco, a gente vai investir o nosso tempo nesse filho. Às vezes é um pouquinho de tempo que você tem por dia, não tem problema. Se for um tempo genuíno, um tempo de qualidade, um tempo onde você senta com ele, ouve ele sem julgamento e o ajuda a evoluir, a encontrar a solução, está perfeito. Fechou com chave de ouro. E para encerrar, eu quero deixar para vocês uma frase que vai reforçar muito do que nós falamos aqui. Fala que a cura vem pela fala. Desde que a escuta seja ativa e sem julgamento. Assim, o eu, o consciente, ele consegue organizar os pensamentos e encontrar soluções. Por isso, pai, por isso, mãe, pergunte para o seu filho, e agora? O que você quer fazer? E o ajude nessa nova caminhada, nessa busca pela inteligência emocional,
para que você possa ser realmente um treinador com excelência e cuidar da saúde mental e da saúde emocional do seu filho. Muito obrigada a todos.